Primeiro vamos começar falando de como era o Brasileirão naquela época. O Campeonato Brasileiro de 2005 foi a terceira edição do torneio no novo formato de pontos corridos, que substituiu o antigo sistema de mata-mata. Esse modelo, implementado em 2003, trouxe uma nova dinâmica ao futebol brasileiro, priorizando a regularidade ao longo de todo o campeonato. No primeiro ano de pontos corridos, em 2003, 24 equipes disputaram 46 rodadas, em turno e retorno. O formato se manteve em 2004, mas em 2005 houve uma redução para 22 participantes e 42 rodadas. Foi apenas em 2006 que o atual formato com 20 equipes foi adotado. Na edição de número 50 do Brasileirão, patrocinada pela Nestlé, tivemos uma das temporadas mais polêmicas e memoráveis da história do futebol brasileiro, que vamos relembrar em detalhes. A temporada de 2005 terminou com o Corinthians consagrando-se campeão pela quarta vez, superando o Internacional, que ficou com o vice-campeonato. Romário, atacante do Vasco, foi o artilheiro daquela edição com 22 gols. O Corinthians apresentou o ataque mais eficiente do campeonato, balançando as redes 87 vezes, enquanto o Goiás teve a melhor defesa, sofrendo apenas 41 gols. O Goiás, aliás, terminou em terceiro lugar, seguido pelo Palmeiras, que completou o G4. A maior goleada do campeonato aconteceu no clássico entre Corinthians e Santos, quando o Timão venceu o Peixe por 7-1 no Pacaembu. O grande destaque individual foi o argentino Carlitos Tevez, eleito o melhor jogador do torneio. Muricy Ramalho, técnico do Internacional, foi escolhido o melhor treinador e o árbitro Leonardo Gaciba foi eleito o melhor juiz da competição. Infelizmente, se Leonardo Gaciba foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão de 2005, Edilson Pereira de Carvalho ficou marcado como o pior. O Campeonato Brasileiro daquele ano entrou para a história pelo escândalo de arbitragem conhecido como Máfia do Apito, protagonizado pelo próprio Edilson. Tudo começou com uma reportagem investigativa do jornalista André Rizek, publicada na revista Veja em 23 de setembro de 2005. A denúncia ganhou repercussão nacional e levou a uma investigação conduzida pelo Departamento de Polícia Federal em conjunto com o combate ao crime organizado em São Paulo. O esquema envolvia a manipulação de resultados de partidas do Campeonato Brasileiro. Edilson, que fazia parte do quadro de árbitros da FIFA, foi acusado de adulterar resultados a mando de um grupo de investidores que apostavam em sites de jogos. Descobriu-se também a participação de um segundo árbitro, Paulo José Danelon. Ambos foram banidos do futebol e, posteriormente, denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Como resultado das investigações, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, tomou uma decisão inédita. Anulou 11 partidas do Brasileirão que foram apitadas por Edilson Pereira de Carvalho. Esses jogos foram remarcados, o que gerou grande polêmica, especialmente entre os clubes afetados. Após ser banido do futebol, Edilson enfrentou sérias dificuldades na vida pessoal. Ele passou por crises financeiras e viveu um isolamento social profundo, chegando a admitir que pensou em tirar a própria vida em várias ocasiões. Sua carreira, que deveria ter se estendido por mais 3 anos até a aposentadoria, foi drasticamente interrompida. O distintivo da FIFA foi retirado e sua vida tomou um rumo trágico após o escândalo. Diversas polêmicas roubaram os holofotes dos jogos de futebol em 2005, e uma das mais marcantes aconteceu na disputa direta pelo título entre Corinthians e Internacional. Esse confronto foi decisivo para a definição do campeonato. Na rodada de número 40 do Brasileirão, Timão e Colorado se enfrentaram no Pacaembu em um duelo que mais parecia uma final antecipada. O Corinthians liderava a tabela com 77 pontos, enquanto o Inter, logo atrás, somava 74. Faltando apenas 2 rodadas para o encerramento do campeonato, esse jogo era crucial para ambos. Com o estádio lotado de torcedores corintianos, a partida terminou empatada em 1-1. Os gols foram marcados por Carlitos Tevez, estrela argentina do Corinthians, e Rafael Sobis, que estava em seu 2º ano como profissional pelo Internacional. Esse empate foi mais favorável ao Corinthians, que manteve a liderança e ficou a 2 jogos de confirmar o título. O árbitro do jogo, Márcio Rezende de Freitas, protagonizou um dos momentos mais polêmicos da competição. Aos 28 minutos do segundo tempo, Tinga, camisa 7 do Inter, recebeu um passe dentro da área, driblou o goleiro corintiano Fábio Costa e foi derrubado em seguida.
As imagens do lance mostram claramente o toque do goleiro no jogador do Inter, configurando um pênalti. No entanto, Márcio Rezende de Freitas interpretou a jogada como simulação de Tinga, aplicou o segundo cartão amarelo ao jogador e, consequentemente, o expulsou. Essa decisão polêmica praticamente acabou com as chances do Colorado virar o jogo. Mesmo com o empate, o Corinthians seguiu firme na liderança e nas rodadas seguintes venceu seus 2 últimos jogos, garantindo seu 4º título nacional. O Internacional venceu uma partida e perdeu a última, encerrando o campeonato como vice-campeão. O escândalo da arbitragem no Brasileirão de 2005 teve repercussões que ultrapassaram as 4 linhas. Em julho de 2010, os crimes relacionados à manipulação de resultados e outras fraudes esportivas foram formalmente tipificados no Estatuto do Torcedor com a promulgação da lei. Essa lei alterou o artigo 41 do Estatuto, prevendo penas específicas para essas práticas. O caso da máfia do apito foi fundamental para a criação de uma legislação mais rígida, reforçando a necessidade de proteger a integridade do futebol brasileiro. Jogadores como Tinga e Rafael Sobis, do Internacional, ainda guardam mágoas daquele Brasileirão. Para eles, o título de 2005 deixou uma marca de injustiça, e a memória daquele campeonato é permeada por frustração. A polêmica expulsão de Tinga no jogo contra o Corinthians e a anulação dos 11 jogos envolvidos no escândalo são lembranças amargas para os atletas e torcedores colorados. O Campeonato Brasileiro de 2005 será sempre lembrado tanto pelas suas emoções dentro de campo, quanto pelas controvérsias que o cercaram. Apesar de todas as polêmicas, o título ficou com o Corinthians e as lições aprendidas ajudaram a moldar o futuro do futebol no Brasil. Comenta aí o que você achou e qual a sua opinião a respeito de apostas no futebol. E claro, deixa seu like e compartilha com aquele amigo que vai gostar desse tema. Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Fui!